por que acontece a dor? Será que só tem relações físicas, musculares? Será que tem questões de conflitos traumáticos emocionais? Então vamos conversar um pouquinho a respeito das dores. Então, gente, nós vamos abordar as questões traumáticas, as questões emocionais e as questões físicas, né? O que é mais comum, recorrente, as informações que as pessoas mais conhecem. Então, vamos entender um conceito básico. Toda doença é uma solução biológica para um conflito emocional inconsciente não resolvido. Descobrir, compreender e tornar consciente vem a deter a doença. O que isso significa? Às vezes nós passamos por alguns conflitos, alguns traumas, e essas informações elas ficam ali armazenadas, tá? Então pode ser que você passou por alguma situação e o seu corpo ele tá mandando sinais, porque quase nunca é sintoma, quase sempre são sinais. E a gente precisa aprender a ouvir, a entender esses sinais. Então, o tempo todo o corpo está emanando o sinal. E aí, esse conceito que eu acabei de falar para vocês é assim: a partir do momento que nós trazemos a consciência, a razão, entendendo esse conflito, o próprio físico começa a melhorar. Já aconteceu em consultório, numa avaliação, conversando com o paciente, elucidando a causa traumática da dor, a dor melhorar e muito, porque muitas vezes a causa não é mecânica. Às vezes é uma questão já antiga ou algo recente que ele passou. E às vezes a dor também é a resolução desse conflito. De repente a pessoa passou por uma situação difícil, que exigiu dela muita parte emocional, desgaste emocional, porém ela resolveu esse conflito. E aí pode ser uma fase ativa de cura e vem muitas vezes em formas de dores, em formas de alergia, em formas de diarreia, enfim. Pode ser também que a dor que você está sentindo no pescoço possa ser a resposta de uma resolução de um conflito, de uma situação difícil que foi resolvida. E agora o seu tecido, o seu corpo está entrando em reparação. Mas, Kátia, que conflito é esse? Bom, geralmente dor no pescoço está relacionado com conflito de autodesvalorização. Tá? Às vezes a pessoa ela acha que não é capaz de exercer um cargo, não é capaz de resolver uma situação, não é capaz de chegar naquela pessoa que você gosta tanto, declarar o seu amor, enfim, né? Tudo aquilo que você não se sente capaz, você se sente desvalorizado, um complexo de inferioridade. Tá? Pode ser também se sentir desvalorizado por alguém, pela empresa, pelo seu superior, enfim. Está sempre muito atrelado a essa questão de valor, tá? Então, se você está passando por dores no pescoço, reflita um pouquinho sobre isso, tente achar, tá, uma relação com essas informações e aplicar na sua vida. Às vezes você não tem voz ativa, às vezes você quer falar algo e você é impedido de falar. Isso também pode provocar dores na região do pescoço, principalmente nessa parte mais alta, próxima da garganta aqui, tá? Então, se você está sendo calado, forçado a se calar, isso também pode ser um motivo de dor no pescoço. Portanto, agora que você recebeu essa informação, que a dor, na maioria das vezes, ela é um sinal, não é um sintoma, é o seu corpo te notificando o tempo inteiro: olha, tem uma situação ali, precisa ser resolvida, tira isso do coração, tira esse peso, fale, faça, enfrente. Então, lembre-se sempre disso. Quando você tiver uma dor, observe o que você passou nessa fase, o que veio acompanhado de dor. Ou então, você resolveu um conflito, você falou o que tinha que falar, e aí a dor também pode ser um processo de reparação tecidual por uma resolução de conflito, tá? Agora a gente vai para outra parte. Bom, a dor do pescoço também pode estar relacionada com a sua postura. Se você tem uma má postura, você tem os ombros muito para frente, aquele aspecto de fechamento, aquela cabeça muito para frente, de tartaruguinha,
Isso também pode acarretar sobrecargas nas estruturas, nas vértebras, nos ligamentos, nos tendões do pescoço, tá? Pode estar relacionado a ATM, a disfunção da articulação temporomandibular, com a sua mastigação incorreta, com má oclusão dentária, posicionamento da língua, problemas respiratórios, tá? Desvios de septo, enfim, pode estar associado a várias questões, tá? Pode também estar associada à sua pisada, se o seu pé é muito assim, se o seu pé é muito assim, tá? Então, pode também estar associada com alguma questão visceral, se você sofre de gastrite, de dor no estômago, queimação, tem uma alteração no fígado, uma alteração no intestino, ou seja, questões viscerais pode também ajudar no tensionamento dos tecidos que envolvem essas vísceras, que se comunicam com a coluna, com as vértebras, fazer um tensionamento e também repercutir uma dor lá no pescoço, tá? Então, fisicamente, biomecanicamente, existem vários fatores, vários vetores que podem fazer uma sobrecarga nessa região do pescoço e promover a dor. Ah, gente, eu esqueci um fator muito importante, os pulmões. Nós estamos vivendo numa época de pandemia, de um vírus respiratório altamente mortal, né, letal, que está gerando muita ansiedade e principalmente medo nas pessoas. É este ponto que eu preciso conversar com vocês também a respeito da dor no pescoço. Então, bora lá? Lógico, traumático dos pulmões é o medo de morrer. Ou seja, nós estamos vivendo uma época que nós temos visto muitas pessoas morrerem, né, com essa doença. E o medo de morte vai acarretar disfunções no seu pulmão, vai adoecer o seu pulmão. Se você tem um problema no pulmão, a sua mecânica respiratória automaticamente ela vai mudar, ela vai ficar alterada. Nós temos músculos na região do pescoço que são chamados músculos acessórios respiratórios. Se a gente está com medo, se a gente está ansioso demais, a gente respira aqui, ó, aqui em cima, curtinho, e isso vai fazer um tensionamento dessa musculatura acessória que por acaso está aqui na região do pescoço e vai fazer você ter dor no pescoço também. E aí, se a gente fala de pulmões, além do medo de morte, a gente precisa lembrar que os pulmões, junto com o intestino grosso, que eles são ali pareados, trabalham juntinhos nas questões das energias, está a tristeza, está a insatisfação, está a melancolia. Ou seja, se você está com medo de morrer, medo que as pessoas que você ama morram por causa dessa pandemia, desse vírus, se você está passando por algum problema que você está muito melancólico, muito triste, muito insatisfeito, isso também vai afetar a saúde dos seus pulmões e vai gerar uma alteração. Aprenda a linguagem do seu corpo, porque isso vai te trazer muita qualidade de vida. Então, peça ajuda, tá? Eu tô aqui para o que você precisar. O que não estiver ao meu alcance, certamente nós iremos juntos achar um caminho para que você viva com plenitude, tá bom? Um beijo, um abraço bem grande. Deus abençoe vocês.